Livro de Lamentações. Eu lamento, mas é esse livro mesmo. Lamentações. Tem ideia onde fica esse livro? No meio da Bíblia é Salmos. Aí você vai mais para frente, você tem Isaías, Jeremias. Aí é um puxadinho do Jeremias, né? Um anexo. Lamentações de Jeremias. É um livro poético, porém, por ser escrito por Jeremias, as sociedades bíblicas encaixaram aqui logo depois do livro do profeta Jeremias. Lamentações. E nós estamos estudando sobre exemplos de demonstração de dor por causa da desobediência. E há choro, há um abatimento e há angústia por causa do pecado, por causa da desobediência. Mas mesmo se você estiver em pecado, em desobediência a Deus, e por causa disso a sua vida acaba tendo choro, um abatimento, uma angústia por causa do pecado, ainda assim o Senhor usa essas coisas para o seu benefício. Até quando você peca, você é abençoado. Isso diz respeito à misericórdia de Deus. Até quando fazemos coisas erradas, o Senhor transforma aquelas coisas erradas e aquela situação em bênção para nós. Pedro não deveria negar a Jesus, mas depois que ele nega Jesus e ele vê o olhar de Jesus, enquanto Jesus estava sendo julgado, e Jesus passa ali na varanda, né? Enquanto ele estava ao lado da fogueira, a palavra de Deus diz que quando Pedro vê o olhar de Jesus, ali ele se quebranta. Então veja que mesmo ele em pecado, o Senhor foi misericordioso para com a vida dele, e aquele olhar transformou a vida de Pedro. Assim também você pode estar em choro, em abatimento, em angústia, por causa de alguma desobediência sua, mas o Senhor não te desampara. Pode ser que as pessoas te olhem torto, pode ser que as pessoas te rejeitem, mas o nosso Deus não te rejeita. Ele te dá mais essa oportunidade de você crescer. Eu não vejo a palavra de Deus como um livro arcaico. Arcaico quer dizer antigo, e não apenas antigo, mas em desuso. Eu vejo a palavra de Deus como atual, um livro útil para nós hoje. Só que para você ver a Bíblia dessa maneira, você tem que ir contra a natureza desse mundo. Você tem que fazer um esforço, você tem que se esforçar para remar contra a maré desse mundo. Então esse mundo não é um mundo que quer pensar muito nessas coisas, mas nós como crentes pensamos. O choro, por exemplo, o abatimento, a angústia, exige de nós um período de isolamento, um período de reflexão, meditação, um período de silêncio. E o nosso mundo é muito barulhento. As pessoas não querem se isolar, elas querem ter curtidas nas redes sociais, elas querem estar envolvidas com muitas pessoas. E por causa disso nós perdemos algumas oportunidades boas. Se você pensar na Bíblia como um livro útil para a sua vida, você vai se debruçar mais nesse livro e menos no mundo. Ou seja, esse livro faz você refletir em coisas que normalmente as pessoas não estão pensando. Quantas mensagens que nós podemos ouvir no YouTube, por exemplo, do livro de Lamentações? É muito pouco. Quantas vezes nós
pensamos em tristeza em vez de alegria, em abatimento, choro e angústia em vez de euforia. Aliás, nós podemos até afirmar, e não estaria totalmente errado, que um crente triste é um crente em pecado. Mas também nós precisamos lembrar que o apóstolo Paulo, que falou: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, foi o mesmo que falou que há um tipo de tristeza que ela gera um fruto de arrependimento, e portanto há um tipo de tristeza que é bom. E eu convido você a ficar triste. O Senhor Jesus convidou as mulheres que estavam chorando por Ele ao carregar a cruz, para que elas não chorassem por Ele, mas que elas chorassem por elas e pelos filhos delas. Porque há um tipo de tristeza que, se você não praticá-la, você não cresce espiritualmente. A tristeza pelo pecado, a tristeza pelos perdidos, a tristeza pelo esfriamento dos crentes, a tristeza da decadência, não apenas do mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas a decadência dos crentes que estão nesse mundo, cedendo às pressões e aos encantos, às vezes, do mundo. Então, tudo isso tem que trazer em nós um motivo de angústia, abatimento, tristeza. Tem um livro de muito fácil acesso na internet, aí, quem quiser também eu posso providenciar, não em papel, mas digital. Chama-se Quebrantamento, do Richard Baxter, um homem que escreveu em 1600 ou no final de 1600. E aquele homem fala sobre a importância do quebrantamento na vida do crente. E o livro todo fala sobre essa tristeza. Quando ele não fala de tristeza, ele fala uma vez que há pessoas que já são tão sensíveis naturalmente, que para essas pessoas você tem que ajudá-las a não ficar tão tristes. Então tem pessoas que já são sensíveis por natureza, mas algumas pessoas elas não são. Tem pessoas que são muito eufóricas, outras pessoas são muito distraídas até, e elas não pensam nas coisas sérias da vida, e a maioria das coisas sérias da vida, elas nos levam à tristeza, porque a vida é uma vida de tristeza com uma pitada de alegria aqui e ali. O povo de Israel está, quando eu falo Israel é Judá, o povo de Judá está triste e lamentando por causa do pecado, por causa do desvio dos mandamentos do Senhor, por causa da opressão, por causa da bebedeira, da imoralidade, da falsa religiosidade. Por causa dessas e outras coisas, o povo está sendo levado para o cativeiro. E lá no cativeiro eles vão ficar por 70 anos, aqueles que viverem o tempo todo. Por 70 anos o povo vai ficar ali. É um momento de muita tristeza quando eles são acorrentados pelo pescoço, né? E eles vão sendo levados aí por 700, 800 quilômetros andando, e pensando na besteira que eles fizeram, eles e os pais deles. E agora eles vão ter que enfrentar isso. Tem boa notícia. Aqueles que aceitarem esse sofrimento de boa, né, como a gente fala, essas pessoas vão ter a oportunidade de construir casa, se casarem, terem sua vida normal. Alguns deles, inclusive, se deram tão bem que se tornaram ricos. Outros se tornaram numa posição elevada naquele reino que não era o reino deles.
Então, quanto mais rápido você aceitar o sofrimento na sua vida, sem ficar se anestesiando com os prazeres desse mundo que são enganosos, quanto mais rápido você cair na real de que a vida é dura, é difícil e tem muitas tristezas no meio do caminho, você tem mais oportunidade de ter uma vida normal, uma vida abençoada. E era isso que Deus estava falando em Jeremias para o povo de Israel. Mas tá bom, eles não conseguem ver isso agora. Agora é o momento de chorar e nós vamos aprender a chorar com eles aqui. Então nós já vimos a primeira parte, que é o choro, até o versículo 7, e agora nós vamos estudar um pouco sobre abatimento. Se você quiser chamar de quebrantamento, pode também, porque é a mesma coisa, é se abater. Então vamos falar de quebrantamento ou abatimento a partir do versículo 8. Lamentações 1, versículo 8. Alguém pode ler? Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que honravam e desprezavam, porque lhe viram a nudez. Ele também geme e se retira envergonhado. O quebrantamento ele causa em nós algumas emoções e também causa em nós algumas situações que normalmente não são coisas que nós buscamos, são coisas que vêm para nós. Quando você fica doente, por exemplo, a tendência de você ficar quebrantado é muito grande. Porque o físico ele está muito ligado à nossa alma, à nossa mente, às nossas emoções. E quando seu físico está meio abatidinho, meio vulnerável, você também fica com as emoções abatidas. E por isso, um outro livro muito importante chamado Doenças, o escritor ele fala sobre a importância das doenças na nossa vida, como Deus pode usar a doença, o abatimento físico para trabalhar no nosso caráter, na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. E o quebrantamento, ele traz para nós, o abatimento traz para nós vergonha. A gente fica meio envergonhado, porque a gente fica meio se sentindo inútil. Não que nós sejamos inúteis, mas quando nós estamos doentes, quando nós estamos impossibilitados de fazer algumas coisas, a gente começa a se sentir envergonhado por não conseguir dar conta das coisas mais óbvias da vida, como cuidar de uma casa. E isso nos deixa tristes, nos deixa envergonhados também. Então, algumas pessoas que se aposentam, por exemplo, por invalidez, algumas pessoas elas buscam isso. Mas depois que elas conseguem, elas começam a se sentir mal, algumas delas. Porque elas veem as pessoas saindo para trabalhar, ou contando das suas experiências do trabalho. E você? Eu estou aposentado. Ah, mas você é tão novo. Eu me aposentei por invalidez. Invalidez já traz para algumas pessoas uma vergonha, um constrangimento. Então, você nunca pode se esquecer que você tem força física hoje, você tem disposição física, e isso traz para você mobilidade, traz para você independência. Eu posso ir e voltar, e posso ir e voltar rápido. Eu posso fazer isso e aquilo porque eu ainda tenho força. E isso traz para você, sem você perceber, aos poucos isso já causa em você uma autossuficiência. Eu não preciso de ninguém para fazer isso. Eu faço por mim mesmo. E aí nós começamos a nos sentir bem conosco mesmo. E quando você se sente bem com você mesmo, jamais que você vai ficar quebrantado. Você só fica quebrantado quando algo não está certo.
Quando o seu dinheiro acaba, quando a sua saúde acaba, quando sua posição e honra acabam. E o povo de Israel, ou de Judá, estando nessa situação, passando pelas ruas, como já vimos isso, e as pessoas olhando para eles e dizendo: olha lá, o povo que era tão forte, o povo que era tão... Porque afinal de contas, a nação de Israel você podia definir com uma palavrinha de 3 letras e um acento, um tio. A palavra é tão. Tão. Essa nação é tão. Depois de tão, você colocaria o que para a nação de Israel? Depois do tão. Poderosa. O que mais? Abençoada. O que mais? Rica. Populosa. Então você pode colocar depois do tão só coisas boas. Raabe se converteu por causa do tão de Israel. Essa nação veio do Egito com mão tão forte, tão poderosa de Deus, que essa nação já entrou na terra por cima, no alto. Ela era tão temível. Agora a nação de Israel é tão, e depois do tão você pode colocar só coisas ruins. Tão corrupta, tão destruída, tão devastada. Então a nação de Israel está agora envergonhada. E quando nós passamos por situações assim, por uma quebra financeira, por um problema de saúde, qualquer coisa dessa maneira, essas coisas nos envergonham. E com isso, então, Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, grandemente. Quando nós estamos envergonhados, quando nós estamos meio quebrados. Jerusalém pecou gravemente. Esse é um dos versículos que eu uso também para dizer que aquele cântico infantil, tinha um cântico assim, né? Pecado, pecadinho, tão antigo que nem lembro. Pois é. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Então a proposta é dizer que não existe pecadinho e pecadão. Só que na Bíblia tem. Tudo é pecado diante de Deus, só que tem coisas que são mais graves do que outras. E Jerusalém pecou muito. Foi um grande pecado, foi um grave pecado. E por causa disso, ela se tornou repugnante. Se tornou uma nação desprezível. E agora todo mundo está vendo a nudez. Então nós cobrimos as partes do nosso corpo que nós não queremos mostrar para as pessoas. E temos que fazer isso, inclusive, com a pena de cometermos um crime. Um crime se nós nos despirmos em público. Mas a nação de Israel está nua, despida, porque a nação agora envergonhada e gemendo por causa do pecado, Deus a colocou nessa situação. Não tem mais nada para esconder. Versículo 9, nós vamos ver que o quebrantamento, ele acaba consumindo a pessoa e afligindo mesmo. Versículo 9. Era fácil ver a mancha do seu pecado. Jerusalém não pensou no que poderia acontecer. Ela caiu de modo terrível e não tem quem a console. Os seus inimigos venceram. E ela pede que o Senhor tenha misericórdia. Porque ela não pedia antes misericórdia, agora está pedindo misericórdia. É isso que o quebrantamento faz com as pessoas. Por mais vergonhoso que seja, é um momento que nós pedimos ao Senhor: tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. E a nação está precisando disso nesse momento.
Eu não quero que você pense nas outras pessoas. Pense em você mesmo. Não fique julgando as pessoas que estão sofrendo, mas julgue a si mesmo. Seja lá qual sofrimento que você esteja passando, aproveite isso, porque esse é o momento que você pode chegar diante do Senhor despido, e você pode chegar diante do Senhor como um súplice, ou seja, aquele que está pedindo por misericórdia, e não aquele que fala: eu não sou igual aos demais, eu jejuo tantas vezes por semana, eu não cometo pecado como esse aqui. Mas aquele ali falava o quê? Ser propício a mim, pecador. Esse é o quebrantado diante do Senhor. Não há quem console. Você não consegue, quando você está realmente quebrantado, você não consegue consolo nas pessoas, porque as pessoas simplesmente elas não podem te ajudar, é só Deus. O abatimento ele faz muito bem para a alma, embora não faça nada bem para o orgulho próprio. Para o orgulho próprio o abatimento é terrível, mas para a alma faz muito bem. O versículo 9 ainda, ele diz que a nação não pensava no seu fim. É verdade, o Jeremias diz que Deus levantou o profeta desde a madrugada, e eles não ouviam. Inclusive, como Jeremias tem uma influência muito grande no meio do povo, mesmo os sacerdotes não gostando dele, até prendendo, jogando dentro de uma fossa, ele falava umas verdades para o povo, que o povo começou a pensar. E quando os sacerdotes viram que o povo estava meio balançando, ou seja, ele está dizendo que nós vamos para o cativeiro. Aí os sacerdotes começaram a contratar profetas. Precisa-se profetas. Pagamos bem. E aí eles começaram a pagar para profetas pregarem o quê? Vocês lembram? Paz. Paz. Não haverá cativeiro, vai ter paz. No fundo o povo sabia que era mentira, mas me engana que eu gosto. Eu até pago para que me enganem. E eles começaram a pagar para que profetas falassem mentiras. E o texto diz: ela, Judá, não pensava no seu fim, por isso caiu. Quando você não se prepara para essas coisas ruins da vida, é o momento que você cai. Versículo 10. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas, ouviu entrar no seu santuário, acerca das quais mandaste que não entrassem na tua congregação. Ela viu coisas terríveis. Por exemplo, quem podia entrar no átrio? Só os levitas e sacerdotes. Átrio do templo, tá bom? Do tabernáculo, depois do templo. Quem podia entrar no lugar santo? Só os sacerdotes. Quem podia entrar no santo dos santos? Só o sumo sacerdote. Qualquer hora que quisesse? Não. De quanto em quanto tempo? Uma vez por ano. De mão vazia? Não. Com sangue. Agora virou festa, porque Deus entregou para os caldeus, ou para a Babilônia, a nação de Judá e o templo, e o adversário estendeu a mão a todas as coisas mais estimadas dela. Qual era a coisa mais estimada em Israel? A Arca da Aliança. As nações entraram no santuário. Era proibido entrar lá, mas agora
os pagãos estão entrando ali. Acontece até futuramente, na época dos Macabeus, um povo da tribo de Judá, que o Antíoco Epifânio, um homem meio doido, ele manda sacrificar uma porca lá no altar, porque o judeu não pode nem comer carne de porco, nem ficar perto de porco, mas ele sacrificou ali no altar uma porca. Então a nação de Israel foi invadida, envergonhada grandemente. O rei Ezequias teve uma parte nisso também, quando ele fica doente. E aí o povo da Babilônia, a comitiva, né, dos nobres, vão lá levar presente para ele e desejar uma boa saúde para ele e pela recuperação que ele teve. Sabe o que ele fez, né? Vocês lembram o que ele fez? Entra aqui. Entrou no palácio. Olha aqui esse vaso de ouro, essas armas que o rei Davi conquistou. Foi mostrando tudo na casa do Senhor, na casa do palácio do rei também, mostrou tudo. Quando os babilônios entraram, ele já sabia o caminho, porque ele mostrou. Então veja bem que no seu orgulho você pode falar para as pessoas: olha como eu sou, olha o que eu tenho. E no seu abatimento você se sente grandemente arrependido por ter feito aquilo. E a nação de Israel, ela é vituperada, ou seja, ela é envergonhada grandemente. Versículo 11. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não é um livro fácil, não. É um livro de quebrantamento, de abatimento. E o povo, para viver, teve que entregar suas pulseiras de ouro, teve que entregar os seus bens a troco de pão. E agora eles se tornam desprezíveis. Esse quebrantamento da nação de Judá teve dois efeitos. Primeiro, revolta. Onde está Deus que me deixa passar por essa situação? E o outro sentimento é de quebrantamento. Esse é o correto. Assim como o holocausto dos judeus, não é? O holocausto dos judeus produziu muitos ateus, e muitos judeus hoje são ateus por causa do holocausto. Mas aqueles que aceitaram o quebrantamento, esse desprezo, e buscaram ao Senhor humildemente, dizendo: nós estamos errados, como por exemplo Neemias, 70 anos depois, ele fala: nós pecamos contra o nosso Deus, por isso nós estamos nessa situação. É essa atitude que Deus quer que você tenha. Nesse livro Doença, o autor fala: todas as vezes que você fica doente, você tem que perguntar para o Senhor: tem alguma coisa errada na minha vida, Senhor? Porque é o momento que você está mais propenso a buscar explicação para a sua vida, para as coisas que estão acontecendo com você. Quando você quebra financeiramente, quando tem algum revés na sua vida, é o momento de você não se perturbar, se rebelar contra Deus, mas perguntar: o que foi que eu fiz? Jó fez isso, né? Só que Jó não tinha resposta, então ele começou a buscar, talvez até mais do que devia buscar respostas. Mas essa é a tendência nossa: ou nos revoltarmos contra Deus, ou buscarmos respostas para a nossa vida. O que está acontecendo comigo? Tem alguma coisa que o Senhor quer falar? Versículo 12.
O autor, Jeremias, inspirado por Deus, está perguntando para os povos, né? Vocês que estão me vendo aí passando pelo caminho, acorrentado, nessa situação, isso não comove vocês? Eu vou dar uma resposta: não. Alguns, inclusive, zombavam, outros aplaudiam, como, por exemplo, os irmãos deles, os edomitas. Eles estão adorando isso que está acontecendo. Então, você não tem controle sobre as pessoas quando você está na desgraça. Pode ser que vão se levantar pessoas que vão se compadecer de você. Ótimo, graças a Deus por isso. Mas talvez tenha gente que não está nem aí. Nesse abandono da alma, nesse abandono que às vezes nós temos na hora do quebrantamento, é a hora que nos sobra Deus, buscar Deus. E esse é o livro que nos ensina a buscar o Senhor. Por exemplo, capítulo 1 não tem esperança nenhuma. No capítulo 2 eu não me lembro. No capítulo 3 tem um versículo que talvez seja o único versículo que as pessoas gostam de Lamentações, que é o 22. Alguém pode ler? 3, 22 e 23? 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Mas para chegar nesse ponto, quando você está quebrantado, quando você está quebrado mesmo, algumas lágrimas rolam até chegar nesse ponto. No versículo 13 agora, Lamentações 1:13. Nós vamos até o 14, tá bom? Lá do alto enviou o fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Esse é o livro que tem um nome acertado, Lamentações. Então ele está lamentando a situação dele, quebrantado do jeito que ele está, ele que eu digo o povo, né? Está sentindo que Deus enviou lá do céu fogo, que atingiu até aos ossos dele. E ele sente que o próprio Deus colocou uma rede para ele tropeçar. E ele sente que ele está caindo e que a alma está enferma todo dia. Então esse quebrantamento nós não vimos no livro todo de Jeremias. Nós vimos, pelo contrário, muita arrogância. Não, Deus não vai fazer isso, haverá paz, vamos amarrar Jeremias, vamos jogar lá no poço. Eles não queriam ouvir de jeito nenhum. Agora eles estão nessa situação. E o versículo 14, o jugo das minhas transgressões está atado, ou amarrado pela sua mão. Elas, as transgressões, estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. Ele está se lamentando aqui por causa das transgressões. Então veja que ele não está jogando a culpa em Deus. Ah, Deus foi injusto. Não, eu estou assim, eu tenho um jugo aqui no meu pescoço, e um jugo sempre é amarrado, não é? E ele está amarrado nas mãos de Deus, ou seja, Deus coloca esse jugo sobre mim por causa das minhas transgressões. Eu estou errado, eu pequei. E aí ele fala que a força dele está abatida, e Deus agora me entrega para aqueles que eu não posso resistir, porque a Babilônia era muito forte. Já era forte. Mas agora se tornou mais forte ainda porque o povo ficou fraco.
Esse cativeiro da Babilônia, ele não ocorreu assim, eles já entraram e consumiram com Israel. Não, eles cercaram, rodearam, sitiaram Jerusalém por 11 meses, cortaram o fornecimento de água, impediram que eles saíssem para os campos. Ou seja, eles ficaram ali por alguns meses perdendo os seus recursos. E com isso, então, a nação não apenas se enfraqueceu da noite para o dia, foi se enfraquecendo. E com isso, a força da nação ficou abatida e Deus finalmente entrega para os caldeus. Aí eles levaram aquele monte de gente abatida, envergonhada, enfraquecida. Será que Deus está te levando para algum lugar e te enfraquecendo por alguma razão? Porque o quebrantamento, ele tem esse aspecto de entrega total. Você não pode mais fazer nada, você está humilhado e em fraqueza. E nós estamos exaltando essa situação. Então é totalmente o contrário que o mundo faria. Então nessa situação, não desperdice aquilo que você pode ganhar do Senhor. Como aquele professor no Palavra da Vida que teve um câncer, não Carlos Oswaldo Pinto, foi recentemente, né? Está com o Senhor, mas antes um professor teve câncer e ele escreveu um artigo muito importante que também é fácil de encontrar. Diz o artigo: não desperdice o seu câncer. Então, as pessoas num estado assim, elas também têm essa opção: ou se entregarem ao desânimo completamente, ou buscarem o Senhor. E ele preferiu esse caminho. E aí ele escreveu esse artigo: não desperdice o seu câncer. Então, meus irmãos, não desperdicem a sua tristeza, o seu quebrantamento. Seja lá o que você estiver passando, é um momento de ouro para você. Você não tem sempre essas oportunidades. É uma oportunidade de ouro. Você vai ver que você mesmo está mais adaptado até para orar quando você está em aflição, doente, por alguma razão debilitado e vulnerável. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pelo consolo que vem da Tua Palavra, pelos avisos que nós recebemos e também pelo presente que o Senhor nos dá nos momentos de dificuldade. Nesse quebrantamento, podemos buscar ao Senhor secretamente e secretamente receberemos a resposta e a vitória do Senhor. Obrigado por isso, obrigado por esse livro que, embora triste, ele pode nos ajudar muito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.